Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje de Flamengo 3, Botafogo 0 pelo Campeonato Brasileiro. Vitória extremamente importante se tratando de um clássico, né, para não deixar o Palmeiras abrir mais do que 3 pontos, já que domingo a gente tem um confronto direto contra o time da CBF, quer dizer, contra o Palmeiras. Flamengo, na minha opinião, não fez um grande jogo. Eu vejo o Flamengo com uma queda bem nítida para mim na parte técnica, ofensiva, né? Mas mesmo assim vencemos por 3-0, um jogo que deixa claro, extremamente claro, que o Pedro é titular indiscutível, né? Eu sempre achei o Pedro titular, nunca concordei com as escalações de Bruno Henrique ou Plata de centroavante. Acredito que a maioria de vocês também não. E hoje ficou evidente a importância do Pedro. O Flamengo não consegue criar várias chances de gols. No primeiro tempo, tem uma cabeçada do Samuel Lino, que é em cima do goleiro, e uma cabeçada do Luiz Araújo, que passa próxima à trave, mas o Flamengo, como vem sendo infelizmente nos últimos jogos, fica com a bola, ronda a área adversária, mas aí, devido a erros técnicos, não consegue levar perigo. E numa grande jogada do Arrascaeta, que ele gira no meio de campo, carrega a bola, o Pedro se desmarca, né? O Arrascaeta acha o Pedro domina e bate, colocado no canto, um belíssimo gol do Flamengo. No elenco do Flamengo, só o Pedro tem a capacidade de fazer esse tipo de gols, né? A probabilidade do Pedro finalizar bem é muito maior do que de Bruno Henrique e Plata, que nem são da posição, né? A gente não pode cobrar do Bruno Henrique e do Plata essa qualidade na finalização. Primeiro que aí são pontas, jogo improvisado de centroavante, e uma coisa que eu sempre digo é que, tirando o goleiro, o centroavante é a posição mais específica do futebol. E o Pedro domina a bola, para mim um golaço, bate com efeito, bate com a parte de dentro do pé com efeito, tirando do goleiro, sem força e com muita precisão. Flamengo 1-0, era o que vinha faltando nos últimos jogos, né? O Flamengo tem uma queda acentuada desde aquele jogo contra o Vitória da Bahia, que o Flamengo faz 8-0. O Flamengo tem uma queda técnica, certo? E a gente parou de criar tantas oportunidades. Então a gente precisa ser eficiente. E o Pedro é o mais eficiente da equipe, como ficou mostrado hoje. Então, primeiro tempo, o Flamengo sempre teve mais posse de bola, sempre rondando a área do Botafogo, mas sem criar grandes chances, como eu disse, as duas cabeçadas de Samuel Lino e Luiz Araújo, até que, numa jogada dos dois melhores jogadores de nível técnico do Flamengo, Arrascaeta e Pedro, o Pedro faz 1-0. No primeiro tempo, o Botafogo chegou muito pouco, uma finalização lá do centroavante deles, mas sem muito perigo, né? Então a diferença foi que o Pedro, ao receber uma bola em condições, fez o gol. Então o Flamengo vai para o segundo tempo, volta para o segundo tempo também, com mais posse de bola. No iniciozinho do segundo tempo, o Botafogo tentou botar uma pressão ali, o Flamengo ficou meio com dificuldade de sair jogando, mas não passou de 5 minutos isso, o Flamengo voltou a dominar o jogo, ficar mais com a bola, porém também sem criar grande chance, muito pela condição técnica ofensiva nossa que caiu no final do episódio. Vou falar especificamente sobre essa qualidade técnica do Flamengo que caiu bastante. Então o jogo está lá, placar de 1-0. Nos últimos jogos tem sido perigosíssimo para o Flamengo. O Flamengo toma um empate muitas vezes, mesmo jogando melhor. E o jogo seguiu na mesma toada. O Flamengo com a bola, mas sem levar muito perigo. Até que, numa boa jogada pela ponta esquerda, o Cebolinha acha o Pedro na entrada da área, de frente para o gol. O Pedro domina a bola com calma, olha tudo que está acontecendo à sua volta e acha um passe primoroso, ele dá uma cavadinha, um passe de cavadinha
e o Luiz Araújo bate bem, faz 2-0 o Flamengo. Então, num jogo em que o Flamengo tinha dificuldades de criar chances de gols, o Pedro faz um gol e dá uma assistência. Não é aquela assistência que hoje em dia no futebol tudo é assistência, né? Você dá um passe, o jogador domina, gira, dribla o goleiro e faz o gol, conta como assistência, né? Mas é uma assistência raiz, por assim dizer, aonde o Luiz Araújo bate de primeiro, não tem nem que dominar a bola. Então o Flamengo faz 2-0, tranquiliza o jogo, né? E o Botafogo, que não vinha jogando bem no segundo tempo, depois desse segundo gol, não esboça nenhum poder de reação. O Flamengo, mesmo sem fazer um grande jogo, passa a dominar mais ainda o jogo, a ficar mais com a bola, né? E o Felipe Luiz, já que tem um jogo importantíssimo domingo contra o Palmeiras, tira o Arrascaeta, com certeza deveria tirar o Arrascaeta mesmo, e colocar o Carrascal, que fez um bom jogo, do pouco tempo que teve em campo, jogou bem, e também tira o Pedro para colocar o Plata, né? Uma substituição também, única e exclusivamente para preservar o Pedro. O Pedro não foi bem, o Pedro já teria ido bem no jogo, pelo gol e pela assistência, por fantástico. Mas ele jogou bem o jogo todo, domina a bola, o Pedro consegue dominar a bola longa, o Pedro consegue fazer tabela. O Pedro, uma coisa que eu sempre falo, ele abre espaço para outros jogadores, já que o zagueiro ou um volante tem que estar sempre preocupado com o Pedro. Então, a partir do momento que o Pedro sai da área, o zagueiro acompanha, abre espaço nas costas para os pontas. Então, a presença do Pedro qualifica demais, o habilita, né, espaço para outros jogadores, e é muito nítido isso. Eu espero que a teimosia do Felipe Luiz, a minha maior crítica ao trabalho do Felipe Luiz era, até o jogo de hoje, a insistência em não escalar o Pedro, né? Nesses últimos jogos aí o Flamengo, a dificuldade danada de fazer gol, Plata perdendo gol, o Bruno Henrique, não é características dele ser matador, e a gente tendo o melhor centroavante do Brasil no banco, né? No final do jogo ali, 80 minutos, 35, né, do segundo tempo, numa boa jogada, o Carrascal recupera a bola, cruza na cabeça do Plata, que tinha acabado de entrar. O primeiro toque do Plata é um gol de cabeça, numa bela jogada do Carrascal. Flamengo 3-0, o Flamengo, né, mata o jogo, já tinha matado no segundo gol do Pedro. O terceiro gol é a pá de cal no bairro, quer dizer, no Botafogo, que é um bairro, né? E, enfim, e o Flamengo, então, vitória importante para pegar o Palmeiras domingo no Maracanã, jogo extremamente decisivo. O Flamengo ganhando, empata com o Palmeiras em número de pontos. E aí, olhando brevemente a tabela, na minha opinião, a tabela do Palmeiras é um pouco mais difícil que a do Flamengo, mas vou deixar para falar isso em outro episódio, que também é tabela difícil, a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer. O Flamengo, por exemplo, tem 2 jogos contra o Sport. Não é possível que vai perder ponto para o Sport. O Palmeiras tem um jogo contra o Cruzeiro no Mineirão e tem um clássico contra o Santos. O Santos está mal, mas clássico sempre é difícil, e o jogo é na Vila Belmiro. Então, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que qualquer análise tem que esperar o jogo de Flamengo e Palmeiras. Vitória importante por ser um clássico, por jogar no campo que só existe no Brasil, que é campo artificial, né? Acho que a melhor frase do Dunga, a única coisa boa que o Dunga já falou é que se gramado artificial fosse bom, vaca comia, né? Então, assim, vitória importante para dar moral, para dar confiança. É nítido que alguns jogadores do Flamengo perderam a confiança. Já aproveito aqui para já falar da questão técnica do Flamengo. O Flamengo, até aquele jogo contra o Vitória da Bahia, tirando a Libertadores, conseguia fazer grandes jogos no Brasileirão, conseguia ser melhor do que o adversário os 90 minutos. Os primeiros 15 minutos do Flamengo, principalmente no Maracanã, mas jogando fora de casa também, eram uns 15 minutos que o adversário não conseguia sair de trás, e tecnicamente o Flamengo caiu. Não tem como falar que não caiu, porque caiu e muito. A gente tem o mesmo técnico, o mesmo estilo de jogo, que sempre deu certo, um jogo de posse de bola, um jogo associativo,
E o que fez que o Flamengo empatou com o Grêmio, empatou com o Vasco, né? Perdeu para o Bahia. Ali tem aquela questão da expulsão, mas mesmo assim, tecnicamente, não foi um bom jogo. É que os jogadores estão no momento ruim, tecnicamente, né? O Flamengo perdeu. A gente às vezes não pensa nisso. Mas se a gente for pensar com calma, o Flamengo perdeu o lado direito todinho, seleção brasileira. O Wesley foi vendido para Roma, não tinha como segurar. E o débil mental do Gerson, do pai dele, foi para a Rússia. Então a gente perdeu 2 jogadores de seleção brasileira. O Wesley, no momento mais alto da sua carreira, jogando demais, ofensivamente e defensivamente. E o Gerson sempre jogou bem. Então a gente sai de Wesley e Gerson e vai para Varela e Plata ou Emerson Royal e Luiz Araújo. É bem abaixo, né? É bem abaixo. Sobre o Luiz Araújo, eu e acho que muitos flamenguistas, não, vai jogar o Plata. Aí o Plata tem uma sequência de jogos ruins. Aí hoje entra o Luiz Araújo. Luiz Araújo hoje fez o gol, né? Talvez ali, o Luiz Araújo, na minha opinião, finaliza muito melhor do que o Plata. Então, fez o gol, beleza. Mas se a gente tirar o gol, o Luiz Araújo errou 95% das bolas que recebeu. O Luiz Araújo joga pela ponta direita. A partir do momento que a bola bate nele e a jogada acaba, o Flamengo não vai fazer gol. Mesma coisa o Samuel Lino. Me parece, né? O Samuel Lino chegou agora no meio do ano, começou muito bem e me parece que ele sentiu o peso da camisa do Flamengo. Sentiu o peso da crítica. O Samuel Lino hoje foi irreconhecível. Tem um lance que ele tropeça na bola, a bola sai pela linha lateral. Então, para jogar no Flamengo, além de ser bom jogador, tecnicamente, taticamente, coisa que o Samuel Lino tem que ter moral, psicológico, para jogar com a camisa do Flamengo, porque a camisa do Flamengo pesa, sabe? A cobrança é diferente, tudo é diferente. Então, assim, espero que o Flamengo já teve psicólogo na época do Jorge Jesus, aí entrou, né, a diretoria seguinte lá, o Landim mesmo, depois que o Jorge Jesus saiu, continuou sem psicólogo. Então era importante um psicólogo ou os jogadores mais velhos do elenco, o próprio Felipe Luiz, conversar com o Samuel Lino para ter calma, não se afobar, não querer resolver tudo numa jogada, porque não vai. Tem que ter calma, né? Então a gente tem uma crise técnica. Samuel Lino, mal. Plata e Luiz Araújo, mal. O Plata nas oportunidades que teve, tanto de centroavante, mas de centroavante eu nem critico, porque não é a posição do cara, sabe? Mas mesmo quando ele jogava aberto ali pela ponta direita, mal. Aí entra o Luiz Araújo hoje, também não faz um bom jogo. Outra coisa pela lateral, o Alexandro também não vem bem. O Alexandro, há um tempo atrás aí, vinha muito bem, defensivamente seguro, conseguia sair jogando e aparecia no ataque. Como é que o Alexandro aparecia no ataque? Não era pela velocidade, era pelos toques, pelas triangulações. Outra coisa também que o Flamengo parou de fazer, não é que parou de fazer, é que com a queda na qualidade técnica, as jogadas que saíam naturalmente têm mais dificuldade. Por exemplo, nas triangulações pelos lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então o Alexandre com o Samuel Lino e com a Arrascaeta ali faziam triangulações rapidinhas que envolviam o adversário. Com a queda técnica, aí na hora de fazer a triangulação, a gente erra o passe. O Samuel Lino, quando está no 1 contra 1, perde a bola. Então, o Flamengo vem tendo uma dificuldade muito grande de criar oportunidade de gols e de fazer gols. E repito mais uma vez, justamente por isso, é fundamental a presença do Pedro, como se mostrou no jogo de hoje. Espero que para o jogo do Palmeiras, assim, eu já gravei até um podcast sobre isso, quem tiver interesse, procura e ouve que é interessante.
Para mim é muito claro, além do mais depois do jogo de hoje, assim, que a gente já tentou com o Plata, não deu certo. Tentamos com o Luiz Araújo, não deu certo, sabe? Pro jogo contra o Palmeiras, que é um time bem físico, bem veloz, que povoa bem o meio de campo, para mim é fundamental o Saul jogando pela direita, fazendo o que já foi feito pelo Everton Ribeiro, muito bem feito, e o que já foi feito pelo Gerson também, muito bem feito. E o Saul tem a mesma característica deles. Claro que Everton Ribeiro, Gerson e Saul são jogadores diferentes, óbvio, mas eles têm um jeito parecido de jogar, inclusive o Saul é canhoto também. Então o Saul é um meia que pode vir armando para dentro, deixando o corredor para o Emerson Royal. Tem uma discussão também, quem é melhor, Varela ou Emerson Royal? Para mim, o Emerson Royal é melhor do que o Varela, principalmente na velocidade, na parte ofensiva. Na defensiva, para mim, eles se igualam. Eu não vejo o Varela sendo um grande lateral que defende bem. Então, o Varela, para mim, não defende bem, mas não compromete ali, e no ataque também não compromete. Então, o Varela, para mim, é um jogador que apenas não compromete, mas entrega pouco. Eu vejo o Emerson Royal dando mais profundidade por time. Então a gente joga com o Saul pelo lado direito ali e deixa o corredor para a velocidade do Emerson Royal. Torcer para ele fazer um bom jogo. Eu não vejo o Flamengo conseguindo fazer um bom jogo jogando com Plata ou o Luiz Araújo ali na ponta direita contra o Palmeiras, certo? Aí vai ficar Pulgar e Jorginho. Eu acho que o Pulgar entrando no segundo tempo é impressionante, assim, a noção de posicionamento. O Pulgar nasceu para ser volante, sim, sabe? É impressionante como é que o Flamengo recupera mais bola com ele, como é que ele se posiciona melhor com e sem a bola. Então assim, o meio de campo do Flamengo, para mim, para enfrentar o Palmeiras, é Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta, certo? Deixa Pedro e o Samuel Lino. Ainda insistiria no Samuel Lino, né? O Flamengo também dá um azar. O Flamengo contrata o Cebolinha. Aí o Cebolinha não vai muito bem, mas vai indo. Aí o Cebolinha passa a ser um dos destaques do Flamengo lá com o Tite. Aí rompe o tendão de Aquiles. Hoje machucou de novo. Então esquece o Cebolinha, não tem, certo? O Michael parece uma criança no meio de adulto jogando. Então é Samuel Lino, porém conversar com ele, calma, né? Calma, não deixa. Tem que ter um psicológico forte para jogar no Flamengo. Então eu acho que o melhor Flamengo é esse. E espero que o Felipe Luiz tenha percebido que o Flamengo tem uma coluna central ali. Jogadores, a coluna cervical do Flamengo é Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Pedro, certo? A partir daí ele vai montar o resto do time, quem tiver melhor no momento, ou de acordo com o adversário e tudo mais. Mas para mim é indiscutível que o Pulgar, estando bem fisicamente, é titular absoluto. Então, Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Justamente o corredor central nosso ali, certo? Aí o nosso problema são os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo. Tanto os laterais quanto os pontos. Então a gente precisa, na minha opinião, o Emerson Royal titular, jogar bem, atacar a profundidade, e que o Saul entre de titular contra o Palmeiras por esse lado e faça um bom jogo, se adapte, o que para mim não é difícil para ele se adaptar para fazer o que o Gerson fazia, não é nem um pouco difícil para o Saul, e que do lado esquerdo, né, o Samuel Lino volte a jogar bem, volte a ganhar no 1 contra 1. Até pouco tempo atrás, até 3, 4 jogos atrás, o Samuel Lino no mano a mano ganhava de todo mundo. Inclusive foi convocado para a seleção brasileira. Então que volte a jogar bem e que o Alexandre também melhore a sua participação ali técnica no ataque. Na lateral esquerda, a gente tem o Ayrton Lucas, mas não dá para contar devido ao seu desligamento. Ele não consegue se concentrar no jogo. Infelizmente é um jogador muito bom tecnicamente, porém não dá para confiar nele. Mas enfim, vitória importantíssima do Flamengo,
clássico 3-0, é para dar confiança pro time, né? E que a gente possa ir com tudo contra o Palmeiras. E para terminar, já ia me esquecendo, mais uma vez o Flamengo é roubado. Um erro grotesco de arbitragem. Não é erro, né? É método, véio. Gente, é método. O juiz do VAR de Palmeiras e São Paulo, que foi aquele roubo escandaloso, o juiz do VAR de Palmeiras e São Paulo, ano que vem, vai para o quadro da FIFA. A CBF indicou esse juiz do VAR que roubou a favor do Palmeiras, ano que vem é quadro da FIFA. Qual é a mensagem que ela dá para os outros árbitros? É muito claro, sabe? O pênalti no Luiz Araújo é um pênalti claro, é um pênalti de manual do futebol brasileiro. Pisão dentro da área, é pênalti, não tem justificativa. E o outro lance também é a expulsão no Emerson Royal. O jogador pega no meio da canela do Emerson Royal, entra solando no meio da canela, lance para vermelho, o VAR finge que não vê. Então o Flamengo, além de ter que disputar com o Palmeiras, que está jogando muito bem, vai ter que disputar contra a arbitragem, é cansativo, né? Esse pênalti não marcado poderia ter feito falta hoje. Graças a Deus que não fez, o Flamengo venceu, mas acho importante, sabe, o Flamengo reclamar, mostrar amanhã as imagens, pedir para ouvir o áudio do VAR. Ouvir o áudio do VAR é só para esculhambar, é só para mostrar como que a CBF é corrupta e rouba. Tá bom, pessoal? Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.